Pronto, pode bola. Pronto, então aí a gente entrou para o intervalo testando a nossa aplicação e validando que ela está funcionando, né? Eu consegui resolver, eu falei do problema do environment, né, do ponto .env, das variáveis, e eu consegui resolver ele trocando aquele import daquele jeito que estava, que antes estava assim, né, para isso daqui, ó. E ele já faz a configuração por padrão, né? E aí a gente não precisa se preocupar. E aí dessa forma ele está lendo corretamente as variáveis. E aí beleza, data source initialized, server listening at, e aí ele dá o endereço do nosso sistema, né? Se eu acessar essa URL aqui, se vocês acessarem aí também localmente, vai funcionar perfeitamente. E aí beleza. Para passar para o material, para alguma coisa nova, eu vou só falta só mostrar isso daqui, né? Que eu utilizei na aula passada, utilizei nessa aula, que é esse arquivo HTTP, né? Que eu criei uma pastazinha chamada REST, onde eu estou fazendo as requisições, ó. Eu estou enviando requisições para a nossa API e estou recebendo a resposta. Message, hello, aqui tentar fazer a criação do usuário. Esse aplicativo não, né? Esse tipo de arquivo, ele conversa com uma extensão do VS Code chamada REST Client. Acho que deve ter demonstrado na aula passada. Cadê? REST Client. A gente consegue escrever as nossas requisições, né? E testar elas dentro do próprio VS Code de uma forma simples e rápida, né? Então, tipo, ó, aqui eu criei a variável de porta da nossa aplicação, só para testar mesmo, isso aqui não é obrigatório, e a de URL, né? Eu vou tirar para não ficar confuso, essa porta por a porta escrita 8000. E a variável de URL, né? Que ela tem, ela é HTTP, localhost 8000, conforme está aqui, ó, no terminal. E aí aqui a gente separa, né, a rota, eu coloquei aqui 3 hashtags, index, e aí embaixo eu coloquei, ó, get, aí eu chamo essa estruturazinha aqui, ó, de 2 chaves, né, que significa que é uma variável. 2 chaves, URL, quer dizer que eu estou chamando essa rota aqui, ó, a raiz dessa rota, e quando eu chamar ela deve voltar a mensagenzinha hello world pra gente, né. Ele retorna aqui, ó, message hello world. E aí, perfeito, já está funcionando. Né? Da mesma forma que embaixo, ó, eu divido a rota com os 3 hashtags, e aí eu digo, ó, rota de criação de usuário, por exemplo, create user. Aí eu venho aqui, crio a rota do tipo post para URL base, né? Nossa URL padrão, barra users, conforme a gente registrou lá no serviço, no controle, no user routes, user router, routes. Tá routes, mas era para ser router. Até nomear user, onde foi user routes mesmo. Enfim, aqui a gente tem declarado que a rota de criação de usuário está no método post para a rota barra users. E como é que está aqui no nosso teste? Está aqui, ó, URL barra users, que é exatamente essa rota que a gente está falando, e o método post. A gente disse que a gente vai, para fazer a criação do usuário, a gente está trabalhando com um JSON, né? Lá na nossa configuração do servidor a gente estabeleceu, ó, server vai usar JSON, Express JSON. Então aqui a gente tem que dizer, ó, o content type é application barra JSON, da mesma forma. E aí dá um espaço e a gente escreve aqui o corpo do nosso objeto, né, que vai ser criado, tipo, ó, nome Jonathan, e-mail jonathan@email e password jojo123. Dessa forma, ele vai enviar esses dados para fazer a criação do usuário. Se eu tentar criar aqui, ele vai dar um erro, porque eu já criei com esse e-mail. Mas se a gente criar com e-mail, por exemplo, Jonathan sim, ele vai criar e ele retorna aquela resposta, né? Vocês podem reparar aqui que ele retorna, ó, HTTP status, ó, 201, que significa o quê? Que foi criado, né? 201 significa created. E aí, perfeito. Quer dizer que a gente conseguiu criar com sucesso e ele volta os dados para a gente conseguir acessar, né? ID, nome, e-mail e o created at. Password ele não volta porque é um dado sensível, né? E aí o created at aqui vocês podem reparar que ele está dizendo aqui 12 horas e 53 minutos e 4 segundos.
Mas aí, se você olhar no relógio, a gente está aqui com. Agora ainda são 9h53. Por que ele está dando esse horário aqui? Justamente porque lá no nosso modelo, a gente declarou que o tipo do created at é time without time zone. Então ele está pegando aquela hora do meridiano, né? Se a gente adaptar aqui para o nosso horário, que é o nosso horário brasileiro é o GMT-3, a gente diminuiria 3 horas desse horário específico e daria 9 horas e 53 minutos, que é exatamente o horário que a gente tinha feito a criação aqui localmente, né? E aí, perfeito. O que a gente pode fazer agora? A gente poderia criar outras rotas para poder fixar essa questão. Eu acho que a gente vai fazer isso mesmo. Só que antes de criar as outras rotas, vamos dockerizar, né, containerizar essa aplicação, né? Vou fazer aqui o commit das nossas mudanças. Eu acho que isso é importante também, para a gente ter uma noção de como foi o fluxo do código, né? De mudanças do código. Tipo, aqui a gente só renomeou, basicamente. Então, vou colocar aqui refactor. Aqui eu renomeei, mas ele vai alterar no main, né? Então, eu tenho que vir aqui no main e chamar aqui. Cadê? Aqui, ó, server. Onde tinha import app, ele ficou server.config. Espero não ter feito esse convite na hora que eu renomeei, mas enfim, eu adiciono isso aqui, ó, esse bloco de código, pego esse bloco de código aqui, que é o novo, e eu stage selected ranges, que é só isso aqui, isso foi bem específico. E aí, beleza. Vocês vão ver que sumiu desse lado aqui as modificações, desse lado aqui ele já está de uma cor diferente, porque aqui eu especifiquei exatamente esse pedaço aqui. E esse aqui eu não quero não, eu quero que fique do meu jeito que estava. Ah não, tá certo. Esse aqui é outra modificação. Como a gente renomeou, né, a gente mudou aqui. Então eu vou dar um refactor, config, config, né, rename app to server. Só isso. E aí, beleza. Main. A gente mudou algum com data source. Mudamos aqui, adicionamos o usuário e as variáveis de ambiente, né. As variáveis, elas... Eu vou deixar da forma que está, né? Eu vou só adicionar aqui, né? Adicionar, vamos fazer o commit fiat, ou no caso fix, né? Tinha dado um erro, então a gente corrigiu um erro. Então o tipo do commit é fix, a gente estava corrigindo um erro. Aonde? Config barra data source. Add user, um maiúsculo, porque é uma classe user entity, user models, two entities. E aí, perfeito. Mais um commit. Vamos ver o próximo agora. Foi que a gente mudou. É sempre interessante você ir de dentro para fora, né? Porque quanto mais vai subir na escala, tipo, quanto mais próximo da raiz do SRC, mais acoplado aquele arquivo está. Então a gente tenta fazer tudo individualmente, né? O que mudou aqui? Aqui eu acho que não mudou nada. Se mudou alguma coisa, eu não estou vendo. Rapaz, não sei porque está aqui não. Ver o que a IA diz. Porque foi criado esse arquivo, eu tinha esquecido. A gente não tinha comitado, né? Quando o arquivo não tem mudanças, né, tipo o main tem mudanças, ele mostra o antes e depois. Quando o arquivo não tem mudanças e foi criado, ele mostra o azinho aqui, ó, e ele mostra tudo normal no arquivo por si só, porque a gente criou. Né? Então vem aqui, ó, Fiat Modules, Create User Model. Pronto. A gente criou o modelo de usuário.
Depois a gente criou o serviço, né? Na ordem é serviço, controller e aí routes. Porque o router, né? O routes, ele depende do controller. E o controller, para ele executar, ele depende do serviço. E aí o único que não depende de ninguém é o próprio serviço. Né? Ele depende de algumas coisinhas aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Então a gente começa de serviço, comita primeiro o serviço, depois o controller, depois o routes. Né? Vai aquela questão de acoplamento de dentro para fora. Né? Aqui elas estão todas na mesma estrutura de pastas, mas tem essa hierarquia horizontal. Estão no mesmo nível de arquitetura de pastas, mas tem a hierarquia horizontal. Para cada rota diferente seria um novo controller. Deixa eu ver aqui. O Gustavo me perguntou. Gustavo, depende muito. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma nova rota de usuário, aí a gente já tem um controller de usuário, que é esse aqui, o User Controller. Aqui vai ter todas as variáveis, todas as rotas de usuário. Então, tipo, se eu fosse criar uma rota de deletar o usuário, eu criaria aqui, ó, static async delete. E aí eu faço aqui o fluxo de deleção de usuário. Delete o quê? Onde é que tirou esse disso? Delete. E aí eu faço o fluxo de deletar um usuário dentro daqui do user control. Mas vamos supor que a gente tem uma nova, como é que eu chamo? Agora esqueci. Uma nova entidade, né? Um novo modelo. Tipo, agora o modelo pet, tipo, um pet shop. Eu precisaria de um controller para as rotas do pet, dos pets, entendeu? Mas, assim como você teria um novo arquivo de rotas para para as rotas de gerenciamento de pet, né? Vamos lá, o serviço, a gente faz um feat, né? Que é uma feature, tá lembrando? O que a gente fez? A gente criou em services, a gente criou create user service. Assim como no serviço também a gente popularia, com o serviço de deletar o usuário, de atualizar o usuário, de validar qualquer coisa dentro do usuário, serviço que vai englobar isso. Entendeu? A gente só tira um novo arquivo de serviço, né, um novo classe de serviço, se tiver uma nova entidade, uma nova funcionalidade, que não seja relacionada ao usuário. Create User Service. E aí, agora o controller. Mesma coisa, feat, controllers, create user controller, porque é uma classe, and create eu vou colocar então and implement create method, que é o método de criação do usuário. E por último, a rota create routes, create user routes and host post user, que é a rota de postagem de usuário. Eu gosto de colocar esse post maiúsculo para deixar bem claro que é o método HTTP. Post user. E aí commit. E aqui no main, por último, a gente faz a gente comita as mudanças que a gente fez, né? Foi justamente essa nova organização do main. Né? Iniciando o data source, tudo mais. Beleza. Tem um Fiat, uma feature nova no main, initialize data source and start server. Vou colocar dessa maneira. Essas mensagens, gente, vocês podem, não precisam escrever em inglês não, tá? Vocês podem escrever em português, o que ficar melhor para vocês. Eu escrevo em inglês por causa do costume e eu faço nos meus outros projetos e para praticar mesmo o inglês, para não perder o hábito e acabar esquecendo. E aí esse REST aqui é interessante a gente também versionar ele. A gente tem um controle, um controle e um rastreio das nossas
nossos testes, né, de endpoints, que a gente chama, das rotas. Então, vou colocar aqui, create, fit, core, que não está ligado ao projeto, né? Core, na pasta REST, create endpoints, main file, sei lá, algo assim. E aí, beleza. Esse ponto env é a nossa variável de ambiente. Aqui entra um detalhe muito importante. Nos nossos projetos, a gente geralmente sempre vai ter um ponto env para poder trabalhar com a variável de ambiente e tal, setar banco de dados, senha, essas coisas do tipo. Só que o detalhe é, a gente não pode subir o ponto env para o GitHub. Isso é um detalhe bem simples, mas que passa despercebido pelo pessoal. Porque vamos supor que a gente está aqui, no nosso projeto aqui, esse projeto é da empresa. Aí, localmente, eu estou testando aqui, rodando o serviço e tal, fazendo um teste com uma funcionalidade nova. E aí, em algum momento, eu falo, beleza, está funcionando local, deixa eu testar com o banco de dados da empresa, ver se está funcionando. Sabe? Uma coisa assim simples. Deixa eu testar com o sistema da empresa. Aí eu vou aqui e coloco uma variável sensível, sei lá, tipo, coloco uma senha que tem uma chave de API, coloco alguma coisa sensível aqui dentro do ponto env. Aí eu, beleza, está funcionando. Eu salvo e sem querer eu subo o commit. Se o meu ponto env ele tiver versionado no projeto, eu vou estar subindo essas chaves sensíveis, né, essas coisas sensíveis para o meu repositório. Então, se alguém, por algum motivo, o cara não tem nem acesso ao meu computador, mas se ele tiver acesso ao servidor do GitHub, ele vai conseguir ver essas variáveis. Então, é interessante que a gente não suba o ponto .env para o GitHub. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no git.gitignore e a gente vai definir aqui que a gente vai ignorar o ponto .env. E ele vai ignorar o arquivo. Aí você fala, pô, João Pedro, mas aí eu vou ficar lembrando de cabeça isso aí, copiando o arquivo de um para o outro. Como é que eu vou dizer para o pessoal quais são as variáveis que ele tem que utilizar no projeto? Né? É simples, você cria uma cópia dele, copy, e peixe aqui, ó, é uma cópia. Ponto .env copy, está escrito, mas aqui a gente vai chamar de ponto .env ponto example. Eu gosto de chamar assim, geralmente. É o exemplo do ponto .env. Então, tipo assim, eu deixo aqui umas variáveis dentro dele só para mostrar, exemplificar como é que a pessoa tem que configurar, né? Usando como exemplo, ó, tinha mostrado o projeto que eu desenvolvo com o Renato, para vocês terem uma noção de como é que a gente deixa o ponto em ponto example configurado. Node, TypeScript, web e o ponto em ponto example. Cadê? Aqui está show hidden files. Ok, tá aqui, ó. Pronto. Aí, para vocês verem como é que está configurado. Esse aqui é só o exemplo, tá ligado? A gente tem aqui, ó, Node-Env, host, porta, o segredo, né? Você tem que configurar um segredo. Tipo, isso aqui já é variável sensível. Esse segredo de JWT, ele quebra a criptografia do nosso sistema, se eu deixar exposto, né? Serviço de e-mail, aqui o negócio do administrador, aí deixa umas orientações comentadas, coisa do banco de dados. Isso aqui, ó, coisa com o Google, né? Aqui tá as variáveis de exemplo, né? Como deve ser o escrito. Aqui uns endereços, né? Para o front, para o back-end. Enfim, isso aqui são só exemplos, tá ligado? E só para a pessoa saber como é que ela deve configurar. Então, é interessante que vocês não subam o ponto .env, mas sim o ponto .env ponto .example. E aí a gente vai subir primeiro aqui o gitignore, core, git, a gente vai ignorar, né, ignore.env. E core, do ambiente, né? Create env example. Perfeito. E aqui a gente tem os nossos pacotes, né? A gente basicamente pega, adicionou tudo, né? O package lock e o package JSON.
Vocês viram que a gente foi subindo, né? De baixo, do miolo do projeto para cima. Agora a gente está no nível mais extremo, que é a instalação de pacotes. E aí, aqui a gente instalou o bycrypt e o .env, né? Então a gente vai dizer assim, ó, core package install bycrypt. Não sei como é que escreve. Bycrypt and .env. E aí a gente está com o nosso projeto versionado. Se a gente olhar aqui o histórico de commits, a gente consegue ter uma história certinha de o que foi feito no projeto, quando foi feito, por quem foi feito, né? E tudo descrito de uma maneira concisa, resumida e intuitiva, né? Se eu abrir qualquer um aqui, eu sei o que ele faz. Tipo, fit, main, start server. Ele deve ser a função de inicializar o server, né? Deve ter sido feito. Main.ts, aí ele inicia o server aqui, ó. Start server. Como qualquer outra aqui. Rename app to server. Eu devo estar renomeando o arquivo, ó. Tá tudo perfeitamente organizado. Perfeitamente não, né? Eu exagerei. Mas está organizado. Enfim. E aí, beleza. O que a gente vai fazer? A gente pode criar uma outra rota para poder exemplificar, mas eu vou tentar containerizar o nosso projeto, para que a gente consiga utilizar ele com Node não, com Docker, né? E aí, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu abrir aqui a minha colinha para poder ficar vendo. Esse processo aqui agora, ele é muito de repetição. Eu vou tentar fazer, no caso de copia e cola, eu vou tentar fazer com vocês o fluxo de criação mesmo, de escrita do Docker Compose, da Dockerfile e tudo mais. Né? Vou só achar, achei esse aqui. Perfeito. Para poder containerizar o nosso projeto, a gente vai precisar de 3 arquivos principais. 3 não, 2 arquivos principais, perdão. Que é a Dockerfile e o nosso Docker Compose, né? O Dockerfile, ele é bem simples a gente criar. É só um passo a passo de como buildar, criar uma maquinazinha, né, uma VM para rodar o nosso projeto da forma perfeita. Aqui na pasta inicial, né, a gente vai criar um arquivo chamado new file, né, docker file, desse jeito aqui, ó, um D maiúsculo. E aí aqui a gente começa a escrever o nossas instruções, né. Primeiro eu vou verificar aqui, vou fechar o servidor, clear, e verificar a versão do nosso Node, menos version, só para poder ver, 22. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar nosso Dockerfile visando que o nosso sistema seja rodado em um ambiente com Node 22. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui from, e para poder escrever em Dockerfile, gente, é bom que vocês usem também a extensão de Docker, tá aqui em cima, que é o D. Que é essa extensão aqui, ó. Container Tools e Docker DX, essas duas. Elas ajudam na escrita dos seus arquivos Docker. E aí, beleza. Vou escrever aqui from Node, né? Aí ele já vai dar um autocomplete com um bocado de coisa, porque ele fica pesquisando lá no Docker Hub. From Node. Vou dar 2 pontos, porque eu vou especificar a versão 22. Aí eu vou esperar ele carregar aqui, ó. Aí ele mostra, ó, 22, um bocado de coisa. Eu vou criar 22-Alpine, que é uma versão bem levinha, tipo, ela é bem performática mesmo, as development, né? Que vai ser a etapa de desenvolvimento. Development. O que eu vou fazer? Agora eu vou, já criei o meu, meio que um ambientezinho na criação do projeto, para poder buildar a aplicação, né? Porque como a gente está trabalhando com TypeScript, a gente tem que primeiro buildar a aplicação para depois rodar ela em um ambiente de produção, né? No caso, quando a gente está desenvolvendo com npm run dev, a gente não precisa buildar porque
é nível de desenvolvimento. Então a gente só roda lá com TSX. E aí, perfeito. Ai, cozinha no pescoço. O que a gente tem que estabelecer antes? O workdir, que é aonde a gente vai armazenar o nosso sistema dentro da nossa VM, Virtual Machine. Vai ser, eu gosto de usar user, barra app. Geralmente eu gosto de chamar assim. Você pode botar o jeito que quiser, mas aqui eu estou acostumado a trabalhar assim. Depois a gente vai fazer o quê? O primeiro passo é copiar dois arquivos muito importantes do nosso projeto, que é package JSON, package lock, oh meu Deus, package lock, que é esse aqui, ó, e o package JSON. Aqueles dois são responsáveis por fazer, gerenciar os nossos pacotes e travar as versões dela. Né? Esse package lock aqui, ele é justamente para poder dizer assim, olha, o sistema, da última vez que foi rodado, ele foi rodado com tal versão, tal versão, tal versão de tal dependência. E funcionou. Então, ele meio que registra as funções que são seguras, as funções não, as versões que são seguras, né? E aí o que acontece? Eu vou dar aqui, ó, package, colocar um asterisco, .json. Por que esse asterisco? Porque eu estou dizendo para ele pegar tanto o package.json normal, quanto o package lock.json, ele pega as duas. E eu vou copiar para ponto barra. Então, ponto barra que seria isso aqui, ó. A gente vai estar aqui dentro dessa pastazinha. E aí, perfeito. Depois disso, eu quero rodar um npm CI. Opa, tem que dar o comando lá. Esqueci. npm CI, que significa clean install, se eu não me engano. É um comando do npm, ó, npm menos help, eu acho. Ele mostra os comandos. CI aqui, ó. Eu não sei o nome do comando em si, mas enfim, ele é tipo como se fosse um clean install, que ele instala somente as versões da dependência que ele sabe que funciona, né? E aí, por último, a gente dá um copy, ponto barra. Eu vou copiar tudo do nosso projeto aqui para dentro do nosso do nosso arquivo, né? Então eu vou copiar todos os arquivos do nosso projeto para dentro da pasta app que a gente está trabalhando. Eu falei 3 arquivos principais do Docker e eu depois retornei para corrigir para 2, mas agora eu vou corrigir para 3 de novo. Tem um outro arquivo do Docker que é muito essencial, que eu acabei esquecendo de colocar, que é o Docker Ignore, né? Deixa eu ver como é a nomenclatura dele. Eu nunca me lembro. Docker Ignore. Ok. É assim, ó. Vamos criar um arquivo chamado .docker ignore. Perfeito. E aqui a gente vai ignorar algumas coisas, tipo .env. Eu não vou jogar o .env lá para dentro. Eu não vou jogar node modules. Eu acho que basicamente é isso. Só lembrar aqui. Os outros arquivos de configuração a gente tem que levar, né? O env pronto.example e acho que só. E aí, beleza. Esse Docker Ignore, ele vai ser uma listinha de arquivos que a gente não precisa copiar para dentro do nosso projeto, né? Tem outros arquivos, tá? Tem, por exemplo, a pasta dist. Eu não preciso levar essa pasta. Dist vai ser, tipo, se a gente fizer uma build localmente, eu não preciso copiar essa build e jogar para o projeto, né? A gente vai ignorar o .env, a gente vai ignorar as próprias Docker files, né? Dockerfile, Docker Compose, .yaml, né? E a gente vai criar futuramente. A gente vai ignorar tudo isso aqui. .env, porque a gente não precisa ter essas variáveis de ambiente lá dentro. A gente precisa que elas estejam fora na hora de rodar.
Node Modules, porque a gente já vai fazer a instalação, a criação do Node Modules com esse npm CI. Dist, porque esse script vai fazer a build, então a gente não precisa copiar a build local, se já tiver uma build aqui. Dockerfile, porque não tem por que eu copiar o Dockerfile, já que eu não vou criar outro container Docker, e nem o Docker Compose, né? Nada relacionado ao Docker. E aí, beleza. Aqui a gente cria o... Oxe, não foi sair. Aqui a gente cria o... Meu Deus do céu. Agora esqueci qual é a que eu estou utilizando. Aqui a gente vai rodar o npm CI para poder instalar as dependências, vai copiar todos os arquivos do nosso projeto e a gente vai rodar o build do nosso projeto, né? A gente vai dar um run npm run build, né? Aí vocês já devem estar relacionando que esse npm run está relacionado a um script, né? Esse script a gente vai ter que criar, né? Porque se a gente olhar aqui, a gente só tem um script de desenvolvimento. Então, a gente precisa criar também um script para poder fazer o build da nossa aplicação. E que script é esse, né? Basicamente, a gente vai criar aqui um script chamado build, dois pontos, e ele vai rodar o comando tsc, que é justamente a dependência do TypeScript, né? Ele vem junto do TypeScript, esse tsc. Se a gente olhar aqui, ó, ele vem... Olha o tanto de módulo que já tem dentro do nosso projeto, sendo que a gente não instalou quase nada. Isso porque a gente tem um módulo dependendo do outro. Então, por mais que a gente tenha instalado aqui, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 módulos, aqui tem mais de 20, 30 facilmente. Porque eles têm várias dependências entre si, ó. Binário, TSC aqui, ó. TSC do TypeScript. É isso que eu estava procurando. E é por isso que os projetos ficam meio pesados. Por causa do Node Modules. Vou fechar esse aqui. Perfeito. Pronto. E aí, beleza. A gente vai criar um script de build que vai fazer a build do nosso projeto. Simplesmente colocando ele para rodar esse TSC, né? Esse TSC, ele é o TypeScript Compiler, que é o compilador do TypeScript, que vai transformar nosso código TypeScript para JavaScript, né? Se eu já testar aqui ele localmente, ó, npm run build, vocês vão ver que ele vai realizar esse processo. Aqui na nossa pasta vai surgir um arquivo chamado dist, tá aqui em cima em verde, e aí se a gente for olhar, ele vai ter vários arquivos, e inclusive o arquivo main.js, e quando a gente for olhar, ele é basicamente o nosso arquivo que a gente escreveu em TypeScript, só que passado para JavaScript, né? Deixa eu olhar aqui, ó, tem a nossa config, ó, data source, server, tudo aqui, ó. Desorganizado por causa que ele cria aí umas paradas, não sei porquê. Enfim, isso é coisa de build, de compilação, então aí não precisa se atentar a isso, a gente só precisa que o projeto ele funcione. E aí, beleza. Ele criou aqui a dist, inclusive é interessante que a gente ignore esse arquivo de dist. Vem aqui para cima para ignorar dist. Porque o que a gente tem que subir para o projeto não é o JavaScript, é o TypeScript, que é o nosso projeto em si. O dist é só o build, né? E aí o que acontece? A gente vai rodar esse npm run build para fazer esse build aqui dentro do nosso app. Né? Essa etapa aqui é a etapa de desenvolvimento. Também pode chamar ela etapa de build, mas eu costumo chamar de desenvolvimento por algo que eu vou mostrar mais para frente. E aí, beleza. Terminando essa etapa de desenvolvimento, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar outra etapa, que também vai partir do Node 2.22, traço alpine, agora que eu lembrei, as, e aqui eu vou chamar, tem vários modos de chamar, mas eu costumo chamar de production, né? Que é a etapa de produção do sistema. Production. E aí, beleza. Vou dar até mais um espaço para ficar mais separado. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro declarar algumas coisas, né? Um arg chamado node underline env, entrou um gato aqui, igual a production.
E aí depois a gente vai declarar uma variável de ambiente chamada node underline env, como sendo esse argumento aqui. Node env. Pronto. Vou duplicar. Perfeito. Dessa forma, quando a gente estiver nessa etapa, a gente vai declarar explicitamente de que o nosso projeto ele está em produção. Né? Isso, para o nosso projeto aqui, ele não vai ter muita diferença, né? Mas para projetos maiores é interessante que você saiba qual é o ambiente que você está rodando, se é produção ou desenvolvimento. Você dá certas liberdades para a sua execução. E a gente vai ver isso quando a gente for migrar esse projetinho aqui pequeno para outra arquitetura. Né? Que eu acho que a próxima semana a gente já deve começar com isso, se não com as aulazinhas teóricas antes de começar com isso mesmo. Né? E aí, beleza. O workdir de novo, a gente vai declarar onde a gente vai trabalhar. Lembrando, tá, gente? Isso aqui são duas máquinas diferentes. É como se a gente estivesse criando duas VMs. Aqui é uma VM e a partir daqui já é outra VM. Barra user, barra app. Gosto de trabalhar lá dentro. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai copiar de novo. Copy, package, aí o asterisco, ponto JSON. Eu quero copiar eles dois de novo para ponto barra. Onde eu vou estar. E depois eu vou rodar, vou instalar as dependências, só que vai ter um detalhe. Vou rodar npm ci omit dev. Se eu não me engano é assim que escreve. Omit igual a dev, na verdade. Dev. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero, como eu estou no ambiente de produção, eu não preciso das dependências de desenvolvimento. Eu só preciso das dependências de execução. Então, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo aqui para ele instalar todas as dependências menos as de desenvolvimento. E aí, eu vou copiar lá do nosso estágio, que é o development, eu vou copiar o quê? Copiar o arquivo, né, que foi produto do nosso build da aplicação, que está em user, barra app, barra dist. E eu vou jogar ele dentro do arquivo local dist. Isso aqui tudo em virtualização, tá, gente? Estou imaginando que eu estou dentro de uma VM. Isso não vai acontecer nas nossas pastas, nos projetos, tá? E aí, beleza. Por último, eu rodo cmd, executável npm, e start, que é um script também, né? Para rodar o nosso projeto. E aí, esse script a gente não tem ele criado. Então, vamos lá criar no package. Um script de build, tem um script também de start. E basicamente vai ser node src barra main.js. Se não me engano, é assim, ou eu especifico mais. Ok, é assim, sim. É que eu tenho que chamar de ponto barra dist, tá dentro do arquivo de build. E aí ele roda, main.js. E aí morreu Maria Preá. Dessa forma, o nosso sistema deve rodar. Né? Dockerfile feito. Isso aqui é todo o procedimento de build do nosso projeto. Né? A gente primeiro builda ele e depois a gente cria uma nova instância para rodar, executar ele. Né? Executar da forma mais clean possível. E aí, beleza. Feito isso daqui, a gente vai ter que criar um arquivo agora chamado file docker compose.iaml. Né? Docker compose.iaml, ele é o nosso arquivo que vai orquestrar os containers, porque a gente vai ter um container para a nossa aplicação e um container para o nosso banco de dados, né? Esse daqui, gente, eu vou só copiar e colar, porque ele é bem extenso, né? E eu vou explicar parte por parte. Geralmente esse Docker Compose é um arquivo que você cria uma vez, para a forma como você gostar de trabalhar, e
Então você fica só reutilizando ele, né? Tanto é que esse arquivo aqui, ó, esse Docker Compose, eu criei para um outro projeto, só que eu fico reutilizando ele em projetos Node, né? Porque justamente ele tem essa facilidade, né? Ele tem essa replicabilidade. Né? Aqui eu vou chamar de intro. Deixa eu ir passando por partes, né? A estrutura dele é essa daqui, ele é num estrutura de arquivo chamado YML, né? E aí ele tem uma propriedade, 2 pontos, e aí o valor dela. Primeiro a gente começa sempre com services. Aí a gente vai ter o serviço chamado DB, que é banco de dados. 2 pontos. E a imagem desse DB vai ser justamente aquilo lá, Postgres 15 Alpine. O nome do container vai ser o quê? Vou dar aqui o nome de intro, DB intro API. E aí aqui, restart é uma opção para caso dê algum erro, ele tente reiniciar o servidor. Eu vou deixar habilitada como always, para ele sempre tentar manter o servidor ativo. Env file, né, que é o arquivo com variáveis de ambiente, vai ser esse ponto .env aqui, ó. Então eu digo, olha, é essa ponto .env. Environment, o que eu quero dizer? Isso aqui é aquelas configurações do Postgres que a gente tinha feito, só que em vez de fazer aqui no terminal, cadê? Em vez de fazer aqui no terminal, ó, a configuração do ambiente, das variáveis de ambiente, a gente vai fazer isso dentro do arquivo. Já deixa estabelecido, olha, PostgreSDB vai ser db.name. PostgreSuser vai ser db username. PostgreSpassword vai ser db password. E de onde vem isso? De dentro do nosso ponto .env. dbname, user e pass. Né? Quando ele está password, dá para ser pass. Aqui, user. Né? Porque justamente eu reaproveitei de outro projeto. Name, user e pass, tá tudo certo. Name, user e pass. Perfeito. E aí aqui, esse volumes quer dizer o quê? Estou dizendo para ele guardar os dados, né? Ele não reescrever os dados, basicamente. Aqui é uma repetição. dbport, eu digo que a porta, né, do banco de dados, essa é a porta externa, e aqui é a porta dentro do container. Né? Porque como ele virtualiza, ele cria um sistema dentro de outro sistema. E aí, essa parte de rede eu vou deixar para explicar depois, porque eu ainda vou configurar ela aqui embaixo, tá? Mas enfim, isso aqui vocês não precisam se preocupar, é só um padronismo de repetição de porta. E aí, beleza. E aí aqui embaixo, né, a gente ignora esse networks por enquanto, eu vou já voltar para ele. A gente tem um outro serviço, que é o serviço de aplicação, né, que é o nosso aplicativo em si, em que eu vou dizer para ele, olha, o contexto de build dele, né, como ele é uma coisa que a gente está criando, a gente tem que especificar que é um build ponto, e não image, igual o outro, porque essa imagem já está disponível na internet, né? Eu mostrei para vocês no Docker Hub. Só que o nosso projeto não está na internet, ele está localmente no meu computador. Então eu digo, olha, o build você vai fazer localmente. Esse ponto significa isso. E aí o nome do container aqui está MVC, outra coisa. Eu vou chamar ele de app intro API. Pode ser o nome que vocês quiserem. E aí eu vou dar um restart, dizer que ele vai sempre tentar reiniciar a aplicação. Se der algum erro, por algum motivo ele vai ficar tentando reiniciar, até talvez corrigir esse erro, né? A gente nunca sabe. As portas dele, ele vai ter uma porta externa, que vai vir lá da variável de ambiente, porta, que está 8.000. E internamente ele vai ter a porta 3.000. Para quem está começando com Docker, isso aqui deve ser um pouquinho confuso. Mas não se preocupem com isso. Docker é muito... Oxe, o que foi isso? Docker, ele é mais repetição do que no começo, né? Ele é mais repetição do que você realmente saber o que você está fazendo, né? Mas com o tempo vocês vão pegando mais intimidade com isso, vão falar, isso aqui serve para isso, agora eu entendi essa parte, agora eu entendi essa outra parte. Enfim. Envfile, de novo, estou dizendo onde é que está o nosso arquivo de variável de ambiente. O environment, eu vou definir algumas variáveis para dentro do container, né? Que é só, para caso que dê errado, eu estava testando, e eu mantive aqui, né? Mas, enfim. Se o username eu não sei nem de onde é que tá vindo isso. Mas, enfim. Só repassar. Pronto. Isso aqui, ele não é para influenciar no nosso arquivo, eu vou comentar. Mas se eu quiser definir as variáveis de ambiente por conta própria, eu também posso definir aqui as variáveis de ambiente. Né? Tá. Só tirar essa daqui. Pronto.
dbname, ó, dbport, deixa eu colocar aqui na direita para a gente ver direitinho. Node.env vai ser produção. A gente está definindo o Node.env 3 vezes, tipo, aqui, aqui e aqui. O que tem maior prioridade é esse aqui, a nível de build. Mas é sempre bom a gente ficar reforçando que ele está em produção, né? Quando ele realmente está em produção. dbport, dbname, dbpassword, porta, tá, eu estou colocando a 3.000, mas é para ele estar na 8.000, por exemplo, tá igualzinho. Aqui, db underline host, faltou. Não seria necessário, mas eu vou colocar 0.0.0.0. Ah, na verdade, isso aqui eu tenho que colocar o próprio nome do container, né? Que é esse aqui, ó, db. Esse container aqui, eu tenho que colocar exatamente o mesmo nomezinho dele, do serviço. E aí, beleza. Aqui são as configurações de ambiente. Aqui no Depends On, eu tenho que colocar o quê? O que é esse Depends On? Eu digo que o meu sistema, ele depende de que o nosso banco de dados aqui em cima, né, o nosso container, nosso serviço de banco de dados esteja funcionando. Então eu digo, olha, esse daqui, o app, ele depende do DB. Se o DB não estiver rodando, esse aqui não roda. E, enfim. E aí o networks, né? O que é o network? Eu estou dizendo que está tendo vou criar uma network, né, chamada net, e o driver dela é bridge, que é um estilo de conexão. E eu estou declarando basicamente que esse aqui é ele usa a network net, e esse aqui, né, usa a network net. Dessa forma, o DB e o app, que são duas máquinas, como se fossem dois computadores, né, virtualizados, eles se conectam entre si, eles estão conectados. E por último aqui é só uma declaração de persistência do volume de PGDeira, que é isso aqui, ó, que a gente fez antes. Estou dizendo para ele guardar na minha máquina. Tipo, para que eu não perca esses dados, entendeu? E aí, beleza. Gente, quando eu rodar aqui é para ele funcionar. Pode ser que ele não funcione, porque tem dessas, né? Mas uma vez que ele funcionar, não é para ele parar de funcionar. A gente vai rodar com Docker Compose Up. E aí vamos ver se ele vai rodar. Ele vai começar a buildar a nossa aplicação. Se der algum erro, eu tento resolver. Mas eu espero que não dê erro. Ó, dedos cruzados. Está buildando a aplicação, rodou o build, aí copiou, e aí tentou rodar, ele não deu certo. Por quê? Driver failed, program external connectivity endpoint, debrinto API. Ah, ok, perfeito. O que ele disse aqui? Ó? Ele falou que a porta 5432 já está sendo utilizada. Por quê? Porque antes a gente estava rodando por conta própria. Né? Se eu der um docker ps-a, ele vai mostrar que a gente tem aqui, ó. Está desorganizado esse bicho. Como é que eu tiro o zoom? Não sei. Opa, ok. Só tirar o zoom para ele ficar mais organizadinho. Ele está mostrando aqui, ó, que esse serviço intra-API está rodando, ó, e a porta que ele está utilizando, 5432. Então a gente não conseguiria utilizar essa porta. A gente poderia mudar a porta, mas eu vou dar um docker stop intro API. E aí agora quando eu rodar o Docker Compose Up, ele deve funcionar. No caso ele deu erro, vamos ver o que ele deu de novo. Ele repetiu aqui várias vezes o erro, não são vários erros, porque ele ficou tentando reiniciar a aplicação. Né? Ele iniciou o banco de dados, mas aí ele deu um erro. Cannot find module src main.js. Por quê? Cannot find module. Deixa eu ver isso aqui. Clear npm start. Deixa eu aqui localmente ver o que ele deu. Aí disse que não conseguiu encontrar o módulo src main.js. E está aqui, ó. Será que eu coloquei o caminho do arquivo errado? Node dist main.js. Deu certo. Dist barra main.js. Passou despercebido. Aqui eu coloquei, ó, ele vai estar dentro de dist src main.js. Só que quando eu abro aqui o dist, não tem src, já vai logo para o main.js. Então eu coloquei uma etapa a mais de arquivo. Eu coloquei aqui src, esse src não precisava.
Perdão, viu, gente? Deixa eu tentar rodar de novo. npm start, ele deu erro aqui porque eu não estou com o banco de dados aberto, mas pelo menos a gente sabe que ele está rodando. Quando eu der o Docker Compose Up, eu acho que ele deve funcionar já direto, né? Não, porque ele ainda está na build antiga. Então, o que eu vou fazer? Eu dou dc Docker Compose Down, Docker Compose Up, e adicionar a flag "-build". Ele vai recriar a nossa aplicação com essas alterações que a gente fez. Eu vou esperar um pouco, e agora ele deve funcionar. Se tudo estiver correto, né? Enfim. Aí, ó. Perfeito. Morreu Maria Preá. Tá rodando dentro do Docker, containerizado. O nosso container do banco de dados está aqui, ó, os logs dele, e aqui está o log da nossa aplicação. Ele está dizendo que está rodando na porta localhost 8000. Se eu vier aqui e testar, vou chamar aqui uma requisição para a porta 8000. Só mostrando, eu não estou com ele aberto localmente, não, isso está no container. Mandar a requisição. Chegaram e deu erro. Por que será? Será que eu não expus a porta 8000 ou estou expondo outra porta? Eu acho que eu estou expondo outra porta. Ó. Deixa eu ver aqui. Será que é a porta 3000 que eu estou expondo? Esquisito. Se eu fizer a requisição, era para ele bater na porta e retornar. Mas eu acho que no meio dessa bagaceira eu acabei sobrepondo as variáveis de ambiente. 8000, está correto. E aqui está na porta 8000. Será que eu não estou abrindo a porta? Docker ps-a. Erro é o que vai ter de sobra aqui. Está mapeando da porta 8000 para a porta 3000. Por que eu fiz isso? 3000 localmente, 8000 externo. Deveria estar fazendo ao contrário. Tá certo, certo. 8000, tá certo. Agora ele deve funcionar, creio eu. Erro vai acontecendo e a gente vai se virando para arrumar. Deixa eu ver se está pegando agora. Pronto, agora sim. Gente, eu acabei remapeando a porta quando eu estava configurando o Docker. Eu não tinha reparado nisso. Quando eu vier aqui no REST, nem HTTP, a gente vai, eu fizer a requisição, ó, ele responde. E ele está chamando dentro do nosso servidor. Eu não coloquei para dar nenhum console log nem nada, mas ele está chamando, ele está recebendo as requisições, aí respondendo Hello World. E aí, se a gente tentar cadastrar um usuário, Jonathan 5 aí, ó, ele já está cadastrando isso dentro do nosso container, funcionando da forma mais containerizada possível, né, com Docker e tudo mais. Erro, esses erros aí vão acontecendo mesmo. Pode mandar o compose aqui, vou mandar, Gustavo. Desculpa, eu não tinha visto a mensagem não. Mas esses erros sempre vão acontecendo. Não tem como fugir dessas coisas. O interessante é a gente saber resolver, né? Deixa eu até ver se isso aqui vai funcionar, se eu buildar dessa forma. Comentando aquilo ali, ó. Ele deu um erro. Ele deu erro porque eu sobrescrevi outra variável. 0.0.0. Ah, não. Aí foi erro da minha parte agora. Agora ele está lendo daqui. E o db, que era para estar db, estar db. Não se... Vou mandar aqui, viu, Gustavo? Qualquer coisa eu posso mandar lá no grupo também. E eu também vou subir esse material depois. Docker, ele é uma etapa um pouquinho mais avançada, né? Agora eu passei assim muito por alto, mostrando para vocês, porque futuramente a gente vai trabalhar com essas etapas com mais calma. Mas dessa forma aqui, gente, a gente ter configurado o Docker no nosso sistema diz o quê? Né? Ter configurado, ter conseguido rodar, está tudo funcionando perfeitamente, diz o quê? Que o nosso sistema, ele funcionando na minha máquina aqui, eu garanto para vocês, eu boto minha mão no fogo,
E se eu zipar esse arquivo aqui e jogar na máquina de vocês, e vocês tiverem Docker, o meu sistema funciona na máquina de vocês da mesma forma. O Docker, ele traz essa facilidade de você acabar com aquele negócio de, tipo assim, tem duas pessoas com o mesmo sistema. Aí o cara, ei, mano, o sistema não tá funcionando não. Aí o outro pega e diz, ei, mas na minha máquina tá prestando. Aí é problema da tua que não presta, tá ligado? O Docker, ele elimina essa possibilidade, porque o Docker, a gente configurando ele aqui, eu estou criando um ambiente perfeito para que o nosso sistema execute. E da mesma forma, roda na minha, roda na sua, roda em qualquer servidor também. Então, se eu quiser fazer um deploy na AWS, quiser fazer um deploy na HostGator, né, que são algumas famosas, fazer deploy mais aonde? Não sei, em qualquer host que for, pode vir, meu irmão. Se eu tiver acesso e tiver Docker nessa máquina, a gente consegue fazer deploy do nosso sistema, tá ligado? Gente, por hoje era mais isso que eu tinha para mostrar para vocês, a gente executar na nossa aplicação. Para fazer a criação de novas rotas, respondendo que acho que era o Gustavo que tinha perguntado, né? Ok. O que vocês iriam fazer, né? O que a gente iria fazer? A gente iria só editar esse controller, criar novos métodos aqui dentro e editar os services, criando novos métodos aqui dentro, né? E aí depois que tivesse tudo configurado, por exemplo, de deleção de usuário, de qualquer outra coisa, a gente só registraria ele nas rotas, né? Posso até tentar fazer um aqui rapidinho, de deleção de usuário. Mas eu ia pedir para vocês tentarem fazer isso, né? Como sendo uma atividade. E aí, no mais hoje, o que eu queria mostrar para vocês eram essas etapas, né? Configurando o Docker de forma simplificada, né? Configurando o Compose e fazendo os commits, reexplicando as etapas do nosso código, né? E aí eu vou subir que fica bom como atividade. Sim, sim. Pronto, então é o que eu pensei em exemplificar, mostrar um exemplo aqui, mas a gente está com o horário apertado, talvez não dê tempo. De pedir para vocês criarem outras rotas, a rota de deletar o usuário pelo ID, rota de atualizar o usuário, rota de pegar informações do usuário pelo ID. 25 minutos. Acho que vou deixar como atividade, eu faço aqui localmente e subo junto do código, demonstrando como é que faria essa adição, tá? Mas explicando brevemente, porque talvez alguém não tenha conseguido pegar ainda. Tipo, vamos supor que a gente vai fazer a rota de deleção de usuário. A gente iniciaria em service, a gente viria aqui embaixo, a gente criaria assim, né? Dentro do nosso serviço de usuário, a gente criaria um novo método para isso, né? Seria assim que delete user, por exemplo. Beleza. E aí aqui a gente implementaria. Tipo, para deletar o usuário, eu preciso receber o quê? Um ID do tipo string. Opa. Um ID. E aí esse ID, ele é do tipo string. Perfeito. E aí, tipo, aqui eu iria procurar o usuário pelo ID. E aí deletar o usuário. Eu estou comentando aqui, mas a gente faria esses processos com repositório. A gente pegaria o repositório, aí a gente iria procurar o usuário, seria bem parecido com isso aqui, ó. Find usuário. Depois a gente verificaria se o usuário existe, depois a gente só chamaria repositório.delete, por exemplo. Tendo isso aqui implementado, a gente iria para controller. Aí no controller a gente iria fazer toda essa estrutura aqui de novo. Poderia ser um grande Ctrl+C, Ctrl+V. Só que a gente iria mudar os parâmetros que a gente receber do body. Que seria basicamente o ID do usuário. A gente criaria aqui tipo static, async, delete. Dentro do controller. This.delete, não sei onde é que ele está tirando isso. Né? Estou botando esse this.delete automaticamente no meu código. E aí, dentro da rota, por último, depois de a gente ter criado o serviço e o controller, a gente vai registrar user router.delete, que é o método da rota, barra, aspas,
barra users barra, e aí aqui você colocaria 2 pontos ID, né? É o ID, e aí user controller. Ah, detalhe, tá? Uma pegadinha. O ID, ele vem como parâmetro de rota. Então, o que acontece? Como ele vem como parâmetro de rota, ele não vai ser passado aqui, ó, no controller, pelo rec.body. Ele viria pelo rec, deixa eu até mostrar aqui dentro, rec.params, tá? Enfim, fica essa atividade para vocês tentarem fazer e pesquisar, né? Eu dei aqui mais ou menos uma orientação, espero que tenha ficado claro, mais ou menos como é que a gente faria. Se não tiver ficado claro, tudo bem, próxima semana a gente vai fazer, eu vou resolver essa atividade com vocês. Eu estou aqui no ombro, para que todo mundo consiga ficar na mesma página e consiga entender qual é o fluxo e tudo mais. Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho desse fluxo e tudo mais. E aí a nossa aula vai ficando por hoje, né? 10h49, 10h50. Agradeço a atenção de vocês aí, o suporte do professor Renato também, a participação do pessoal. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, está à disposição, né? Mais uma aula, espero que não tenha sido conteúdo demais, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Não se assustem com o Docker, tá? É meio bruto assim no começo, mas vocês vão pegando com o tempo e eu garanto que daqui é só para frente, né? Daqui para frente é só para frente, não para trás. Certo. Obrigado, João Pedro. Obrigado, pessoal. Mais um dia. Você já colocou a atividade? Tu vai descrever ela para colocar no Classroom para os outros que não estão arrumando agora? Vou colocar, sim. E aí quem não tiver aqui online, vai lá e dá uma olhadinha e conclui aí para que a gente possa dar andamento aí, né? João, aí tu, quando colocar, tu descreve só o que foi o conteúdo da primeira aula, só assim, porque quando eu estou postando lá no YouTube, para ficar claro, para eles darem uma olhada também. Até para outras pessoas que quiserem ver também, né? Beleza? Sim, sim. Pois pronto, pessoal. Obrigado aí.